Capítulo 1. Ira. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Eclesiastes 7:9. Pare de fazer perguntas estúpidas. Você não vê que estou tentando deixar o jantar pronto antes de levá-lo ao futebol? Vamos nos atrasar de novo por sua causa. Melinda ouviu sua própria voz se levantando mais uma vez com impaciência e irritação com seus filhos. Ela se consumia intimamente ao lembrar as diversas vezes que tinha reagido de forma semelhante na semana anterior. Um padrão vergonhoso e habitual de acessos de raiva estava se tornando óbvio para ela. Assim como muitas mães ocupadas, Melinda se esforça arduamente para permanecer calma e controlada diante de montanhas de roupas para lavar, agendas apertadas e fadiga por não dormir o suficiente. Ultimamente, porém, ela tem percebido que sua ira tem se intensificado e isso a assusta. Depois de tal demonstração de ira, ela é tomada de remorso. Uma mulher piedosa não deveria reagir dessa forma com sua família. Ela percebe que as coisas precisam mudar, e ainda assim, depois de meses ansiando e orando por essa mudança, ela parece mais atolada em seus caminhos ímpios. As palavras perturbadoras de Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, voltam à sua mente vez após vez. Seria sua próxima explosão em público, talvez arruinando a reputação do seu marido em um jantar da empresa? Em um momento de descuido, ela explodirá e destruirá uma grande amizade? Ela poderia, durante um acesso de raiva, destruir o carro e ferir alguém? Ou ainda pior, será que ela faria algo estúpido e machucaria seus próprios filhos? Ela sabe que essa não é a forma como o cristão deve viver. O que se passa em seu coração irado? Sua capacidade de manter-se serena e controlada parece desaparecer ao mesmo tempo em que sua irritação aumenta. Brava e frustrada com frequência, Melinda está começando a pensar que talvez ela tenha um problema hormonal. Ela não é assim. Não costuma permitir que coisas pequenas a irritem e a façam perder a cabeça com tanta rapidez. Algumas de suas amigas tiveram experiências parecidas e foram diagnosticadas com problemas fisiológicos, como desequilíbrios hormonais e tumores. Talvez um simples tratamento hormonal ou suplementos vitamínicos fossem a resposta, ou seria necessário que ela fizesse um procedimento cirúrgico. Entregando-se a essas possibilidades, Melinda foi ao médico. Mas depois de vários exames, todos os resultados eram negativos. Não tem nada errado com você fisicamente, seu médico explicou. Entretanto, existem outras explicações para o que você está sentindo. Ele prosseguiu descrevendo como a ira pode ser um sintoma de problemas psicológicos recorrentes, como déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de oposição desafiante, transtorno da personalidade paranoide ou paranoia, transtorno da personalidade antissocial, sociopatia, transtorno da personalidade borderline ou transtorno da personalidade narcisista. A cabeça de Melinda começou a ferver. Será que isso é verdade? Eu tenho algum problema psicológico profundamente enraizado que é a fonte da minha ira? Preciso consultar um psicólogo ou um psiquiatra? Estou tão perturbada mentalmente que não estou reconhecendo isso. Ela tinha ouvido falar de algumas pessoas que passaram muitos anos em sessões de psicoterapia, gastando todas as suas economias e ainda assim não resolveram seus problemas. Seria esse seu futuro? Certo dia, uma amiga próxima que era cristã sugeriu que Melinda fosse a um conselheiro bíblico capacitado para falar sobre sua ira. As respostas bíblicas são sempre as melhores respostas, sua amiga observou com segurança. Depois de pensar sobre essa questão, Melinda decidiu que não precisava falar com um conselheiro ou um terapeuta. Ela tinha absoluta certeza de que não tinha um transtorno psicológico como o médico tinha sugerido. Além disso, seus problemas de ira eram normais, algo que toda mulher que é esposa e mãe passa. Em vez disso, ela decidiu decorar alguns versículos da Bíblia e tentar manter a calma. Fique calma e prossiga. Não é isso que todo mundo diz hoje em dia? A passagem de Tiago 1, 19 e 20 parecia perfeita para ela. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Já se sentindo melhor, Melinda leu esse versículo várias vezes em seu smartphone, até que James e Catherine voltaram correndo para o carro depois do treino de futebol.
Por aproximadamente uma semana, Melinda estava nas nuvens. Várias vezes sentiu-se tentada a estourar, mas ela estava trabalhando intensamente para ser tardia para falar. James e Catherine pareciam estar brigando menos um com o outro e também estavam mais atentos a ela. Até seu marido, Doug, percebeu a diferença. Um dia, ao voltar cedo do trabalho, ele observou quanto as crianças pareciam cooperativas. Ele também a elogiou. É bom ver a minha linda esposa tão feliz ultimamente. Até que um telefonema fez tudo mudar. A mãe de Melinda ligou para dizer que eles não viriam para o Natal, como tinham prometido. Você sabe que isso é por causa da sua irmã. Ela tem uma vida muito dura, sendo mãe solteira, e seu pai e eu estamos tentando fazer tudo o que podemos para facilitar a vida dela. Você entende, não é, querida? Eu sei que já faz muito tempo que não passamos o Natal juntos, mas você é a mais forte de nossas filhas. Tenho certeza de que você e sua família terão bons momentos juntos. Vocês podem visitar os pais do Doug de novo. A princípio, Melinda ficou em silêncio. Depois conseguiu dizer: Tudo bem, mãe, não se preocupe, vamos ficar bem. Quando acabou a conversa, os pensamentos de ira começaram. Por que minha irmã tem que estragar tudo? Ela é tão controladora, está sempre querendo as coisas do jeito dela. Ela não teria uma vida tão dura se não tivesse se casado com um idiota. Ela sempre faz a escolha errada e consegue coisas boas. Ela tem a mamãe e o papai nos feriados, toneladas de compaixão e nenhuma responsabilidade. Ela nunca pede desculpas. Ela simplesmente continua recebendo e recebendo e recebendo. Ah, eu estou cheia dela. Antes que pudesse mudar de ideia, Melinda pegou o celular e raivosamente digitou os números do celular da irmã, não se importando em interrompê-la no trabalho. Quando Jenna atendeu, ficou surpresa ao ouvir que era Melinda, mas ficou ainda mais chocada ao ouvir a ira reprimida da sua irmã entrar em erupção ao telefone. Ela se sentou à sua mesa do escritório, atordoada e calada, esperando que Melinda terminasse seu discurso amargo. Expressões como você sempre, você nunca, você é tão egoísta e você nunca pensa em ninguém além de você mesma estavam ressoando em seus ouvidos ao desligar o telefone. Ao se voltar para o computador na tentativa de se concentrar no trabalho, seus olhos encheram-se de lágrimas. Depois de tudo, Melinda se sentiu aliviada do peso da amargura, mas naquela sensação de alívio logo foi substituída pelo tão familiar remorso. Ela explodiu outra vez, só que dessa vez foi pior. Que coisas horríveis ela disse à sua irmã. Por que fez aquilo? Por que seus versículos decorados não a impediram de explodir de raiva? Agora as coisas estavam muito piores do que antes. Jenna iria chorando para a mãe. Doug acabaria descobrindo e ela se sentiria cheia de culpa e vergonha mais uma vez. Soluçando de angústia, Melinda sabia que sua amiga estava certa. Estava na hora de procurar ajuda. Antes que pudesse ser persuadida por ela mesma, ligou para o gabinete da igreja e marcou um horário com a mulher mais velha que era treinada para ajudar pessoas com dificuldades. Melinda sempre quis ser uma mulher, uma esposa e uma mãe piedosa, mas nunca considerou que a Bíblia tivesse algo a ver com seus problemas emocionais. Felizmente, Melinda descobriu que suas suposições estavam erradas. Ela estava perto de descobrir que a Bíblia tinha as respostas para as dificuldades que ela enfrentava e que sua vida estava prestes a ser transformada ao aprender como Deus queria que ela lidasse com sua ira pecaminosa. Nem toda ira é pecaminosa, você sabia disso? Perguntou a sua conselheira. Melinda nunca tinha ouvido isso antes. Seus acessos de raiva frequentes trouxeram tanta culpa e vergonha que ela nunca tinha tirado tempo para olhar para a ira do ponto de vista bíblico. Ellen, sua conselheira bíblica, continuou. O Salmo 7,11 diz que Deus se ira todos os dias. A expressão todos os dias é uma expressão idiomática hebraica que significa o tempo todo ou o dia todo, todos os dias. Em uma demonstração de ira justa, Jesus expulsou os cambistas gananciosos do pátio do templo em Jerusalém, porque o zelo pelo tratamento adequado à casa do seu pai o impulsionou. João 2, 14 e 17. Assim como Deus e Jesus Cristo, você tem a capacidade de se irar, coisa que você bem sabe. Isso é o que os teólogos chamam de um aspecto dos atributos comunicáveis de Deus aos seres humanos, os quais carregam a sua imagem. Melinda descobriu que existiam dois aspectos para a capacidade de irar-se, um bom e um pecaminoso.
Todos têm o potencial para ficarem irados quando observam uma injustiça, um ato de violência arbitrária ou de crueldade. Esse é um tipo de ira justa, não pecaminosa. Ao escrever aos cristãos em Éfeso sobre conduta interpessoal, o apóstolo Paulo comentou: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Nesse verso, Paulo fazia referência ao Salmo 4:4. A palavra traduzida como ira no Antigo Testamento é um imperativo hebraico claro, enquanto a palavra grega usada em Efésios 4:26 pode ser usada no modo indicativo, declaração do fato, ou imperativo, expressando uma ordem. Uma boa interpretação nos leva à tradução no modo indicativo. Paulo não estava ordenando que os cristãos se irassem, o que seria um imperativo. Em vez disso, ele presumiu que haveria momentos em que você ficaria irada por uma boa razão, um indicativo ou uma declaração do fato. Ele reconheceu que a ira faz parte da vida enquanto se vive em um mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas Paulo continuou a nos alertar, possivelmente por causa da nossa natureza pecaminosa, que mesmo a ira justa pode rapidamente se transformar em ira maligna. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Algumas pessoas usaram esse trecho sem sabedoria para dizer que Paulo estava dando permissão para ficarmos irados até alguns minutos antes do pôr do sol. Ao contrário, essa é uma expressão antiga do primeiro século que significava que você deve vencer sua ira da forma mais rápida possível. Ninguém deve permanecer irado por um longo período de tempo, porque mesmo a ira justa pode se tornar injusta quando deixada sem solução. Até suas emoções humanas mais positivas podem se corromper com facilidade e rapidez por causa da perversidade. Embora essa informação sobre a ira fosse esclarecedora, Melinda não tinha certeza se sua ira poderia ser chamada justa. Como poderia, sendo que já lhe trouxe tanta vergonha? Então Ellen começou a descrever o aspecto pecaminoso da ira. A ira chama isso de ira injusta. A diferença essencial entre as duas é que a ira justa sempre busca os objetivos de Deus. Ela sempre deseja o que Deus deseja: justiça, equidade, bondade e amabilidade. Ela é centralizada nos outros. Por outro lado, a ira injusta sempre busca objetivos e direitos pessoais. Ela é centralizada na própria pessoa. Ela surge quando direitos pessoais são negados e é caracterizada por atitudes de cobrança. Raramente a ira injusta é satisfeita, e é mais certo que ela nunca seja completamente satisfeita. Eclesiastes 7:9 indica que a ira ou a irritação abriga-se no íntimo dos tolos. A pessoa insensata permitirá que a ira germine e contamine seu coração. O coração irado diz: eu quero o que quero, ou o que tenho, eu não quero. Ele se recusa a ficar satisfeito com qualquer coisa que não seja sua própria ambição egoísta. Melinda se encolheu ao sentir que essa era a descrição de sua ira. Ellen ilustrou desta forma: se você visse alguém maltratando uma criancinha, isso deveria deixá-la irada. Uma injustiça está sendo cometida, assim como um ato criminoso. Deus a criou com a capacidade de ficar intensamente irada ao ver tal comportamento maligno contra uma criança indefesa. Quando você experimenta uma ira como essa, é uma ira justa que você está sentindo. Em compensação, se uma amiga sua fizer alguma coisa que te desagrada e, em consequência, você se magoar e não se sentir amada, uma ira provavelmente injusta pode brotar em seu coração. A fonte da sua ira é a conclusão de que seu direito pessoal foi negado, ou seja, seu direito de ser sempre tratada com amor e respeito por sua amiga foi frustrado. Nesse momento, você só pensa em você mesma. Pensa que sua amiga negou algo a você e você se sente muito desrespeitada com esse tratamento injusto. Você só consegue pensar no quanto ela a magoou. Embora não seja possível negar que amigos e familiares nos magoem algumas vezes, se você só consegue pensar em dar o troco, fazê-la sofrer tanto quanto ela faz você sofrer, então sua ira não é justa. Você não busca ser uma bênção para sua amiga, apenas para si mesma. Você é muito compassiva com você, mas quando está irada, não tem nenhuma compaixão de sua amiga. A Bíblia tem a receita perfeita para seguirmos quando formos feridas pelos outros. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. Rapidamente, Melinda viu a injustiça de sua ira em relação à sua irmã. Por sua perspectiva, Gina ficava atrapalhando o seu desejo de passar o Natal perfeito com sua mãe e seu pai, ou melhor ainda, de viver em um mundo onde os problemas dela não dominassem nem controlassem tudo. Seu bom desejo de passar um Natal gostoso com seus pais tinha se tornado um desejo egocêntrico, porque seu coração não apenas desejava isso, mas exigia. Quando ela não conseguiu o que queria, o resultado foi a expressão de uma ira injusta. Até desejos muito bons, como momentos de férias e diversão com a família, podem se transformar em desejos egoístas e cobranças. Melinda poderia dizer que seus planos para o Natal eram egocêntricos, porque quando lhe foram negados, ela reagiu com uma explosão de ira injusta. Talvez o que Gina estava fazendo ao controlar o pai e a mãe fosse injusto, e então Melinda se sentiu um pouco justificada em sua ira. Mas, independentemente dessa desculpa, a reação irada de Melinda produziu amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. A Bíblia diz que devemos afastar todas essas expressões de nós, em Efésios 4:31. Essa era de fato uma ira injusta.